Senhor Presidente, eu tenho 7 questões que queria colocar, algumas delas muito breves. A primeira questão que eu queria colocar prende-se com exemplos recentes de duplo uso das Forças Armadas. Nós já discutimos aqui, designadamente a quando do último pacote legislativo em matéria militar, a propósito da Lei da Defesa Nacional, o problema do duplo uso. Ora bem, eu creio que nós tivemos 2 exemplos recentes infelizes de duplo uso. O primeiro exemplo infeliz prende-se indiretamente com o problema da prevenção dos focos florestais. Eu digo indiretamente porque a participação das Forças Armadas na prevenção e combate aos focos florestais é inquestionável. Isso não... Ninguém põe isso em causa e é um trabalho, obviamente, meritório. Só que foram referidas, e inclusive até na comunicação social, casos de patrulhamento armado feito pelas Forças Armadas, designadamente na Serra de Sintra, o que até causou, enfim, algum espanto junto da população aqui, dos turistas, designadamente, que assistiram, enfim, é isso. Ora bem, eu aí creio que estamos perante um exemplo infeliz de duplo uso, porque as Forças Armadas não servem, em caso algum, para substituir a falta de efetivos policiais. Eu admito que a GNR tenha dificuldades em fazer esse patrulhamento, ou que a PSP, no caso de focos florestais, temos mais a ver com a GNR, que, enfim, não estamos a falar de policiamento urbano. Mas as Forças Armadas não podem servir para fazer o patrulhamento que a PRR é incapaz de fazer por não ter efetivos. E este tipo de patrulhas armadas cria problemas, do ponto de vista da sua inserção institucional. Porque não queremos admitir que as Forças Armadas venham a ser utilizadas em fazer patrulhamento em situações problemáticas só porque as forças de segurança não têm essa capacidade. Portanto, isso não é uma questão de duplo uso, seria uma questão de utilização imprópria e abusiva, do ponto de vista legal, das Forças Armadas. E, portanto, creio que o exemplo que nos chegou da Serra de Sintra não é bom, como já há uns tempos atrás tinha acontecido relativamente ao policiamento da Serra de Santa Luzia, que, tanto quanto sabemos, foi corrigido, e bem, e, portanto, quer-nos parecer que deve haver muito cuidado relativamente à utilização das Forças Armadas em situações destas. Uma outra ainda é mais infeliz, que foi a participação das Forças Armadas enquanto tal na limpeza de grafites nas Caldas de Rainha e numas pinturas, a fazerem umas pinturas, creio que na cidade do Porto. Eu vi uma notícia, uma fotografia no Correio da Manhã, de 11 de setembro, de militares portugueses fardados de escova na mão a limpar uns grafites no âmbito de uma ação promovida pela Câmara Municipal das Caldas da Rainha. Bom, isto terá sido uma ação que as Caldas da Rainha terão feito um apelo à participação numa ação de limpeza de grafites e a Escola de Sargentos do Exército decidiu participar. Bom, eu não tenho nada contra que um militar voluntariamente queira participar numa ação destas, pegue na escova na mão e vá lá. Agora, que sejam as Forças Armadas a fazê-lo, fardadas e como sendo uma missão das Forças Armadas, eu acho que é indigno. Porque as Forças Armadas não são para isto. Os cidadãos individualmente considerados poderão sê-lo, uma IPSS poderá sê-lo, as Forças Armadas não são para andar de escova na mão a limpar paredes no âmbito de uma campanha promovida pela Câmara Municipal. E, portanto, eu creio que o Sr. Ministro devia dizer algo acerca disto, se acha isto bem. Se acha que as Forças Armadas são para isto. Se achar, a conversa é outra. Se não achar, eu gostava de saber se estão feitas diligências para que situações dessas não se vulgarizem ou não se repitam. Uma outra questão que eu queria suscitar tem que ver com uma atrapalhada que se criou com as promoções. Atrapalhada que já tem vários capítulos, desde aquela decisão que o governo tomou abruptamente de proibir que houvesse promoções nas Forças Armadas, esta comissão e toda a opinião pública, toda a gente, foram alertadas para a impossibilidade de não haver promoções,
e, portanto, há um mínimo de promoções que é necessário para que as Forças Armadas possam funcionar adequadamente. Depois, o Governo, no orçamento retificativo, ano passado, pretendeu corrigir esta situação, permitindo algumas promoções, aquelas que fossem consideradas absolutamente indispensáveis e sem que isso representasse um aumento da despesa pública. No orçamento para 2013 manteve-se essa situação, mas depois o despacho foi portolado até maio e, portanto, criando ali situações difíceis de resolver. E, tanto quando sabemos, enfim, neste momento há uma situação eu diria, de atrapalhada, em que cada ramo faz o que muito bem lhe parece, não se sabe quais são os critérios existentes para as promoções e até assistimos a uma coisa curiosa, que foi haver uma promoção para um oficial-general que depois foi exercer funções fora das Forças Armadas, designadamente para presidir à Autoridade Nacional de Proteção Civil, ou seja, um militar foi promovido a tenente-general para exercer um cargo que até pode ser exercido por um civil. Qual é a lógica desta promoção? Ou seja, e estou a dar isto como exemplo, ou seja, isto é um exemplo claro de falta de critério, ou seja, o governo é tão restritivo relativamente às promoções, mas depois não cuida de saber qual é o critério porque elas são efetivamente feitas. Terceira questão, eu gostaria de saber como é que, em relação ao Fundo de Pensões, Fundo de Pensões dos Militares das Forças Armadas, cuja extinção foi anunciada pelo Governo, eu gostaria de saber se o Governo já tem o desenho desta medida. Nós sabemos que agora, relativamente a notícias recentes do Governo, nós sabemos que as notícias, que falta o desenho, e, portanto, gostaríamos de saber se já está o desenho feito. Se o Governo vai extinguir este Fundo de Pensões, como é que são acautelados os direitos dos cidadãos que foram convidados a investir algo das suas vidas neste Fundo de Pensões. Uma quarta questão relacionada ainda com esta é qual vai ser o futuro do IASFA. O IASFA também é uma daquelas entidades que têm dado estudo para estudo, sem que haja qualquer conclusão relativamente ao seu futuro. Quinta questão, os estaleiros de Viana, que o Sr. Ministro já aqui referiu, eu não consigo compreender porque é que o contrato dos asfalteiros não está a ser executado. Andamos nisto há anos. Não é compreensível. Não consigo encontrar nenhuma razão para que esta encomenda não esteja, que aliás o cliente já adiantou o dinheiro necessário para que ela avançasse. Já foram anunciadas várias vezes a criação de todas as condições para avançar o contrato dos asfalteiros. Eu não consigo compreender como é que o Sr. Ministro chega aqui em outubro de 2013 e diz que há de avançar o contrato. Mas porque é que o contrato não está a avançar há muito tempo? Ainda ninguém conseguiu explicar isso. Depois, é com muita preocupação que vemos notícias de que o único concorrente ao concurso aberto para os estaleiros navais é uma empresa, a Martifer, que, ao que parece e ao que é tornado público, está numa situação financeira dificílima. Inclusive, no meu ciclo eleitoral, em Benavente, a Martifer encerrou. Portanto, eu gostaria de saber que garantias é que o Sr. Ministro tem de que esse único concorrente esteja em condições de viabilizar, seja o que for, relativamente aos estaleiros navais de Viana, ou às suas instalações, ou seja o que for. E, portanto, é com muita preocupação que verificamos que é este o concorrente e não compreendemos o otimismo do Sr. Ministro relativamente ao futuro dos estaleiros navais de Viana nesta situação. Penúltima questão, Sr. Ministro, eu creio que no meu grupo parlamentar, e creio que isso será comum a todos, já temos aí uma coleção de queixas de utentes dos hospitais das Forças Armadas. Queixas de utentes que não conseguem marcar consultas, que não conseguem fazer exames, que não conseguem fazer TACs, que não conseguem fazer seja o que for. E é uma coleção que vamos tendo aqui, o que significa que a reestruturação que tem sido levada a cabo nos hospitais das Forças Armadas não está a funcionar tal como foi anunciado, porque os utentes queixam-se quase diariamente, não é? De que as condições de atendimento pioraram consideravelmente. Gostaria de saber se o Sr. Ministro tem acompanhado esta situação. Provavelmente essas queixas também chegam ao Ministério da Defesa Nacional e o que é que pensa disso.
A última questão, é mesmo a última, Sr. Presidente, o Sr. Ministro há pouco queixou-se, referiu aí a má memória das PPPs. Ora, nem de propósito, eu tenho aqui uma notícia, segundo a qual que o Sr. Ministro anunciou o envolvimento das Forças Armadas numa PPP virtuosa, relativa ao Sistema de Informações e Comunicações Tático, a desenvolver pelo Exército, ou desenvolvido pelo Exército, mas ainda não patenteado, segundo refere a notícia. E, portanto, nós já tínhamos desconfiado que para o PSD há as PPPs más, que foram aquelas que foram decididas pelo PS, e há as PPPs boas, que são as do PSD. E, portanto, está aqui o anúncio daquilo que o Sr. Ministro considera uma PPP boa. E, portanto, essa PPP visaria corresponder a uma necessidade das Forças Armadas, e a questão mas que, pelos vistos, só será correspondida se houver um investidor privado. E, portanto, eu agora pergunto se a satisfação das necessidades táticas das Forças Armadas só são realizadas se houver uma PPP. É essa a pergunta que eu gostaria de deixar. Presidente, eu só pedi a palavra porque o Sr. Ministro criou aí ruído à volta do problema do duplo uso. O Sr. Ministro criou ruído à volta do problema do duplo uso e eu acho que isto tem que ficar muito claro. Aliás, o Sr. Ministro fez aí uma alusão, disse que se eu achei que houve algumas atuações ilegais, que atuasse legalmente nesses termos. Eu não sei o que é que o Sr. Ministro quer dizer com isso. Não sei se está a sugerir que eu vá à Procuradoria-Geral da República queixar-me das Forças Armadas andarem de esfregona na mão. Não o farei. Eu acho que a minha responsabilidade política é aqui que deve ser exercida e a sua também. E, portanto, se eu acho que há alguma atuação das Forças Armadas que eu considero que não está de acordo com o seu estatuto legal e constitucional, é aqui que eu devo, é meu direito e dever dizê-lo aqui, e é dever do Sr. Ministro responder aqui às questões que sejam colocadas. E vamos entender-nos. O problema que eu coloquei, que considero que não é adequado em termos daquilo que é a concepção legal e constitucional do duplo uso, é que haja patrulhamento armado de uma mata por parte das Forças Armadas. Senão vamos ver, na Lobofa, que eu tenho aqui à minha frente, onde é que essa missão se enquadra. Seguramente não se enquadra nas missões militares necessárias para garantir a soberania, a independência nacional e a integridade territorial do Estado, a linha A. Não se enquadra nas missões militares internacionais, a linha B. Não se enquadra na execução de missões no exterior do território nacional, a linha C. Não se enquadra na cooperação técnico-militar, a linha D. E o que é que diz a linha E? Cooperar com as forças e serviços de segurança, tendo em vista o cumprimento conjugado das respectivas missões no combate a agressões ou ameaças transnacionais. Na Serra de Sintra, tanto quanto eu sei, não há nenhuma ameaça transnacional. O que é que resta? Resta colaborar em missões de proteção civil. Muito bem, as Forças Armadas podem e devem colaborar em missões de proteção civil. O patrulhamento armado não é uma missão de proteção civil. E, portanto, eu creio que essa missão, da qual tive testemunho, designadamente através da comunicação social, e que ele dizia que os turistas que viam passar uma patrulha armada ficaram espantados com isso, de facto, esta missão, Sr. Ministro, não se enquadra manifestamente no duplo uso das Forças Armadas, ou se enquadra, Sr. Ministro, dir-me-á aonde? Qual é a base legal e constitucional para essa atuação? Segundo ponto, e com isto terminarei, é o problema que o Sr. Ministro não achou estranho, mas o Sr. Deputado João Rebelo, que é um deputado atento, pelos vistos achou, tal como aqui referiu, que é, em plena campanha eleitoral para as autarquias locais, as Forças Armadas, devidamente uniformizadas, participarem numa ação de limpeza de paredes, correspondendo a um apelo de uma Câmara Municipal. O Sr. Ministro diz que isso cabe na autonomia operacional das Forças Armadas. O Sr. Ministro considera que isto é uma atuação operacional das Forças Armadas. Eu não considero. Acho que não é, ou seja, eu acho que é muito digno que um cidadão possa pegar numa esfregona e participar numa ação cívica de limpar paredes. Que as Forças Armadas o façam uniformizadas, eu já não acho que seja digno do Estatuto, e que o cidadão, civil ou militar, seja ele quem for, que participe nessas ações a título individual. Agora, as Forças Armadas portuguesas a limpar paredes no âmbito de uma campanha promovida por uma Câmara Municipal em plena campanha eleitoral autárquica, Sr. Ministro, não acho que seja digno do Estatuto Legal e Constitucional das Forças Armadas, e queria deixar isso aqui muito claro.